eu quero falar direcionada à máquina arrebentando ou cortando linha. Eu me chamo Elaine Magari e eu ensino costureiras a eliminar os problemas da sua máquina sem precisar de mecânico. Primeiro ponto, eu não vou numerar porque daqui a pouco eu já esqueci qual que é o número. Mas vamos lá, anota aí. Você vai verificar a linha, se a sua linha é nova ou se a sua linha é uma linha já velha. Porque a linha velha, ela acumula poeira e sujeira e isso faz com que a sua máquina arrebente. Verifique a linha como um todo. Vamos lá, eu tenho um cone de linha especial para eu falar sobre isso, tá? Adoro, guardei ele só para poder falar para você. Primeiro ponto, verificar se a linha está suja. Segundo, verifique se o cone da sua linha não está quebrado. Tá? Verifique se está lisinho aqui. Se tiver aspereza, você vai pegar uma lixinha. Peraí. Deixa eu ver se eu não contava. Eu decido fazer as coisas ao vivo, tá? Falar, explicar para você e pegar para você ver. Peraí, deixa eu ver se eu acho. Isso, aqui tem um. Você vai pegar uma lixinha, se ela tiver áspera. Lixinha ferro, tá? Essa aqui é uma 150, mas pode ser uma 220. Bem fininha. Vai tirar um pedacinho e vai lixar onde tiver áspero aqui. Por quê? Ao sair daqui, a sua linha vai arrebentar, tá? Verificar o cone de linha. Tá tudo ok aqui no cone de linha, Elaine? Então tá bom. Começamos lá do zero. Segundo, vai observar os passa-fios. O que é passa-fio, Elaine do céu? O que é passa-fio? É isso aqui, ó. Peraí, vocês vão me ver de longe agora. Tá vendo isso daqui? Tá vendo? Isso daqui é onde passa os fios da sua máquina. Então, você vai verificar ele, se ele também não tem aspereza. Se ele não tá áspero, se a linha não cortou, porque dependendo da velocidade que você costura, a linha chega a cortar ali. E ao cortar, quando a linha vem vindo de lá, ela vem enroscando, tá? Ela vem enroscando. Segundo, o terceiro que nós estamos, falei que eu ia me perder, né? Eu disse, né? Então, você vai avaliar aqui. Se você tiver numa overlock, não, vou deixar vocês aí mesmo, porque senão daí corta a minha cabeça. Se você tiver numa overlock, você vai avaliar aqui também a passagem de fio. Tudo aonde a sua linha for passar, você vai precisar avaliar se é ali mesmo, se tá certo ali, se não tá áspero ali, tá? Então, você vai avaliar aqui. Aspereza, sujeira, ferrugem, tudo isso vai influenciar que a sua máquina tenha um mau desempenho e comece a arrebentar a linha. Próximo passo. Agora, eu quero falar para você aqui, ó, dessa passagem de linha aqui, ó. Tá vendo em cima da máquina aqui, ó? Em cima da máquina tem essas passagenzinhas aqui do fio. Observe se não tem volta dupla, tá? Um dos fatores que arrebenta a linha na sua máquina é ter voltas duplas aqui. Segundo ponto, você vai avaliar aqui, ó, se não tem sujeira ou ferrugem nos pratinhos. No caso da overlock, você vai avaliar aqui dentro também, tá, ó? As passagens dos fios. Vai olhar se as passagens estão corretas. No caso da linha da agulha, que é esse fator aqui, você vai verificar se aqui, ó, ela não está enroscada ou está dando volta dupla. Acontece muito. Vai buscar investigar o caminho aqui. E aí, nós vamos para onde, vida? Deixa eu virar você para mim. Você vai avaliar a agulha, tá? Próximo passo que você vai definir, então, vai ser a questão da agulha. Você vai ver se a sua agulha está em perfeito estado. Vai ver a qualidade da agulha. E tudo isso que eu estou falando, você faz assim, tá? É rapidinho. Vai avaliar. Por isso que nós eliminamos os problemas da máquina. Vocês entendem quando eu decidi falar para vocês
que eu ensino costureira a eliminar o problema da máquina de costura, porque a gente descobre o causador daquele problema. A máquina arrebentar é apenas uma consequência. Sim, a sua máquina arrebenta porque ela tem algum outro problema, igual eu costumo dizer, é como uma dor de cabeça, tá? É como uma febre. A febre não é sintoma de uma infecção, de algo mais grave que está acontecendo com você? A máquina arrebentar a linha também. Tem algo a mais. Então, você tem que trabalhar entendendo o que está vindo por trás. E, por último, eu quero destacar para você, lógico que tem muito mais além disso, mas, por último, eu quero que você avalie sobre a sua agulha. Avalie sobre a sua agulha estar na posição correta, se a sua agulha está encaixada até o final e se ela não está com a ponta quebrada. Uma dica para você, presta atenção, tá prestando? Tô aqui, ó, presta atenção. A agulha, quando ela está com a ponta quebrada, parece que ela está costurando plástico. Faz um barulho diferente. Então, ela costura estranho, faz um barulho estranho. Isso significa que a sua máquina está com a agulha com a ponta quebrada. E não pode costurar com a agulha com a ponta quebrada, amassada, torta ou posição incorreta. Por que não pode, Elaine? Porque vai estragar outra parte. É para uma outra aula, é para uma outra live. Entende o que eu estou dizendo para você? Barulhinho de plástico, barulhinho que tá pegando em alguma coisa, barulhinho estranho ali na questão da agulha. Atenção, primeira coisa, troque a agulha. Mas trocar a agulha também vai vir de você entender da troca de agulha. Porque existe o posicionamento correto, existe a quantidade que o cabo vai encaixar na barra de agulha, existe também a agulha correta. Antes de você trocar a agulha, certifique-se que você tem a agulha da mesma numeração. Se o mecânico veio, regulou a sua máquina para aquela numeração de agulha, você deve usar aquela numeração. Se você trocar, vai dar ruim. Aí ela vai apresentar outros problemas também. Então, é muito importante você estar ciente disso tudo que eu estou te falando. Tá? A máquina, para ela ter é a maior queixa, mas ela pode vir, você viu que derivado desde a linha que você está usando, desde se a linha é velha, desde os passadores aonde a sua linha está passando, volta dupla, passagem incorreta, agulha em posição incorreta, agulha baixa, tá? Agulha baixa, agulha com a ponta quebrada. Ó, eu falei que oito fatores, mas falei do tensor também. Então, assim, existem muitos fatores que podem influenciar, mas quando a costureira é independente, ela é ninja já no negócio, já tá ninja, o que acontece? Uma costureira que, por isso que eu falo, ó, conheça a sua máquina. Eu vou fazer uma frase, ainda não achei a frase, mas qualquer hora o Jeová vai me dar um download dessa frase. Conheça a sua máquina e costure perfeitamente. É mais ou menos isso. Porque o que eu quero dizer com isso? Porque se você conhecer a sua máquina, filha, você não vai passar nervoso. Por isso que eu digo, mecânico nenhum tem obrigação de conhecer a sua máquina. Porque ele arruma, dependendo da região, 5, 6, 7, 8, 10, ele atende 10, 20, 30, 40 clientes diferentes. Você imagina ele conhecer todas as manias da sua máquina? Ele não vai conhecer. Você perdoa, mas ele não vai conhecer. Porque a máquina da fulana é Bracop, a outra é Sunstar, a outra é Ciruba, a outra é Lamax, a outra é Jack. Você entende? Ele não vai se preocupar em guardar na cabeça dele o problema da sua máquina. De jeito nenhum. Ele vai ali, ele vai resolver o problema agora. Por exemplo, a tua máquina está arrebentando linha. Aí, o problema é na agulha. Eu só estou chutando, tá? Só estou te dando um exemplo. O problema é na agulha. E daí o mecânico vem. Vai lá e troca a agulha da sua máquina, dá uma limpadinha entre os dentes. A máquina começa a puxar melhor. Você fala, nossa, que máquina boa. Aí ele solta um pouquinho a linha, ajusta um pouquinho.
Trocou agulha, né? Ah, nas próximas meia hora, nos próximos 40 minutos, nos próximos 1 hora, mais ou menos, a sua máquina vai costurar, ó. Ai, que máquina maravilhosa! Tudo que uma costureira quer. E se eu te contar que daqui a pouco ela vai começar a arrebentar a linha de novo? Já aconteceu com você? Já? Sabe por que aconteceu isso? Porque ele não foi na raiz do problema. Ele não foi investigar a tua febre, a febre da sua máquina, porque o sintoma era arrebentar a linha e a ponta está quebrada. Ele não foi regular a lançadeira, ele não regulou o looper, ele fez uma manutenção, ele ajudou você, ele resolveu o seu problema naquele momento ali. E ele está ali para fazer uma visita, não passar o dia todo com você. E você deu dinheiro para ele, o dinheiro foi embora e você continua sem entender. Aí você liga para ele, ele fala, olha, Elaine, eu não posso ir agora, eu estou atendendo outra pessoa. Posso ir amanhã, ou depois da manhã, ou assim por diante? Você entende a importância da gente se tornar uma costureira independente? Você não precisa ser alienada a ele. Você não precisa ser dependente dele. Né? Então, assim, por isso que eu falo, conheça a sua máquina. Por quê? Hoje a sua máquina está arrebentando a linha, você eliminou esses 8, 9 problemas que eu passei hoje. Amanhã você não vai precisar voltar ali. A não ser questão da linha dado volta dupla. Você só vai dar uma olhadinha. Você não vai precisar verificar se o passa-fio está áspero. Você não vai precisar verificar se o outro guia-fio está áspero. Se o tensor está irregular. Porque você vai eliminando os problemas. Se ela estava com aspereza ali no guia-fio, você vai eliminar. Porque você consertou, aí depois você vai para o outro, aí depois você vai para a agulha, aí depois você vai lá para o looper, para a lançadeira, para a chapinha, você vai mais a fundo, vai para um conhecimento mais avançado. Então, você vai saber amanhã se a sua máquina, por acaso, ela arrebentar a linha, você não vai nem olhar para o cone de linha, se você estiver usando o mesmo cone. Ou antes de você pôr o cone de linha na máquina, você já vai dar aquela olhada. A linha tá boa. Não tá áspera. Vou pôr essa aqui. E essa daqui que tá com problema, se você for usar a mesma cor em cima e embaixo, coloca ela na canelinha. Tá? Coloca ela na canelinha. Se for uma overlock, não tem canelinha, né? Mas coloca ela na canelinha. Você vai ver que vai dar certo. Então, assim, quando eu formo realmente costureiras independentes, é para vocês entenderem da sua capacidade. Beijo no seu coração e a gente se vê amanhã, 7h07.